Whoa, 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 there we are in the place to be. Yeah, 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 Olá a todas, todos e todes. Essa é a segunda parte do apêndice do Tecnologia e Cenografia. Continuamos aqui falando sobre os elementos narrativos do audiovisual. Nessa segunda parte a gente vai se aprofundar em alguns exemplos e principalmente sobre o fazer e a visão cinematográfica que foi apropriada pelas artes cênicas. Então, nesse momento, agora a gente vai falar e vai interagir bastante com os alunos, falando sobre a presença desses elementos que são elementos narrativos fundamentais para a compreensão de um audiovisual. Existem vários outros, tá? Esse é um apanhado bem generalizado, mas espero que vocês curtem e gostem do conteúdo. Um abraço. Então, conforme eu falei também para algumas pessoas também, a gente tem alguns alunos que estão de fora que estão fazendo acompanhamento remoto, né? Então as gravações são importantes para que eles possam ter esse acompanhamento e receber esse material. Então, a semana passada, numa das matérias que a gente falou, foi a questão dos ângulos de enquadramento. E aí ficou de falar sobre posicionamento de câmera, né, sobre movimento de câmera. Então eu fiz um videozinho curto, que eu vou transmitir para vocês agora. Tem 2 minutinhos, a gente vê agora, rapidinho, só para retomar, para quem não tenha visto isso. Então é uma brincadeira, evidentemente. Da apresentação aqui. Vou devagar. Isso, uma janela. Tá devagar. Vocês estão vendo? Alguém abre? Ainda não. Ainda não? Ainda não, Mauro. E agora? Agora tá indo, tá indo. Tá indo. Foi. Beleza. Foi. Então vou dar o play aqui. Olá, turma. Essa aula é uma aula bem rápida, prometo ser bem breve. A gente vai continuar sobre os elementos narrativos do audiovisual, especificamente sobre os movimentos de câmera. Então, a câmera, ela é como um outro elemento, um outro... Meu Deus. Outro personagem dentro da história. Ela ajuda a contar e narrar a história. Basicamente, os elementos de movimento são elementos simples. A gente tem o movimento pan, que resume em um movimento de girar a cabeça da câmera, a cabeça do tripé, para um lado e para um outro. A gente tem também o movimento de tilt, que é subir e descer o movimento de cabeça de câmera. A gente tem o tilt down e o tilt up. O outro movimento, que é um movimento de zoom in e zoom out.
E aí a gente tem o movimento de traveling, que significa viajar, que é você movimentar o tripé por inteiro da câmera, sem mexer na cabeça da câmera, que é feito através de carrinhos que você pode deslocar, tanto para um lado quanto para o outro, quanto para frente e para trás. É isso, pessoal. Até a próxima semana. Vamos lá. Então, só para lembrando, os movimentos são o de pan. Então, os movimentos são o movimento de pan, que é a lente, a cabeça da câmera, vai fazer os movimentos nesse sentido, no sentido rotatório, né? Ele vai girar no sentido de visão. O de tilt é o movimento rotatório para cima e para baixo. O zoom é o de entrada e saída, que é no eixo frontal. E o traveling, ele pode ser para um lado ou para o outro, para cima e para baixo, né? Para frente e para trás. Então, esses são os movimentos básicos. E aí, você tem a fusão desses movimentos. Então, você pode fazer um traveling à direita com um zoom. Você pode fazer um traveling à esquerda com zoom out. Você pode fazer uma subida. Então, quer dizer, você tem vários outros... através dessas posições, o que é importante saber? É importante ter em mente que é uma literatura que é comum para qualquer um, em qualquer lugar do mundo que você vai trabalhar e quando você vai passar a informação do registro daquilo que você vai fazer. Então é importante a gente ter em mente e ter essa mesma literatura, ter esse mesmo... enfim, saber falar sobre a mesma linguagem para quando a gente vai fazer uma produção, vai pedir para fazer uma produção, ou quando você vai pedir ajuda para alguém filmar, ou você não vai estar, ou você está fazendo a criação, o roteiro, para dar a indicação certa do que você quer naquele momento de cena. Então, quando você descreve, né, e fala, olha, eu quero um traveling à frente, eu quero um posicionamento assim, eu quero o ângulo fechado no plano aberto, eu quero um ângulo fechado no primeiríssimo plano. Então, é importante ter saber as nomenclaturas dessas coisas para você poder passar essa informação e até mesmo você saber o que é que você está fazendo dentro da produção, né? Você vai registrar e para alguém entender como é que você fez aquilo. Quando você, vamos supor, de repente você criou um efeito, criou uma coisa, e as pessoas entenderem como aquilo foi reproduzido, como aquilo foi feito. Então, eu vou abrir a outra apresentação. Dúvida com relação ao movimento de câmera? Por enquanto, não. 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 Fica mais fácil quando dá um exemplo, né? Igual você fez. E também a gente assistir filme, né? Uhum. E aí eu consegui assistir o filme, então, tipo, aí eu foquei só nessa parte mais técnica. Então aí a gente pega, se realmente assim, a gente tá conseguindo compreender. Então é bem mais fácil. É bem mais fácil. Agora, a gente vai entrar numa coisa que, assim, a gente falou do movimento, a gente falou do recorte, né, do enquadramento, e agora a gente vai falar de ângulo. Né? Vai começando a ficar complicado, né? Porque os ângulos de enquadramento, eles também têm nomes próprios, eles têm, de acordo com quem inventou, criou, né, você tem uma nomenclatura que define a questão de como a câmera narra a história. Porque por que o ângulo está separado do enquadramento e do movimento? Porque o ângulo, ele dá o recurso de linguagem, ele dá o recurso de leitura
daquilo que você quer dizer já. Então, quer dizer, ele já entra com um elemento que é subjetivo também, dentro da visão. Então, o ângulo de câmera, ele quer dizer algo. Quando você coloca uma câmera num ângulo específico, num ângulo diferente, você está já colocando uma informação que quer dizer, quer trazer uma outra informação que não é uma informação única e exclusiva do registro. Então, quer dizer, isso entra em questões que são questões que já são questões artísticas. Então, por isso, o ângulo de câmera não entra no posicionamento, não entra não entra como... Ele já entra como um elemento de linguagem na construção do audiovisual. Então, vou apresentar agora para vocês algumas imagens falando sobre o posicionamento entrando em ângulo de câmera. Vai. Hoje tá difícil. Hoje tá difícil. A internet e o meu computadorzinho estão... O calor tá... Como tá no Rio aí? Muito quente também. Meu carro ferveu ontem, gente. Nossa, tá muito calor. Eu imaginei que fosse fazer uma primavera, mas caímos do inverno direto no verão. Vocês estão vendo já estão vendo a imagem aí? Ainda não. Ainda não chegou? Tá indo, Mauro. Acabou de abrir. Agora Acabou de abrir. Tá indo, tá indo. Vamos lá. Foi. Chegou. Tá todo mundo vendo? Dá um alô. sim. Então, vamos lá. Sim. Então, o ângulo, ele vai estar definido entre... a gente tem o ângulo normal, que a câmera está apontado ao centro dos olhos. A gente pega sempre como referência os olhos de quem está atuando. Né? E vamos supor, pode ser que não sejam os olhos, mas seja, vamos supor, o foco da imagem. O foco pode ser um objeto, mas se tiver no mesmo ângulo, tiver reto, apontando na mesma posição, a gente chama isso de normal, de ângulo normal de captura. E então a referência é sempre os olhos, como referência de posicionamento. Aí a gente vai ter o ângulo alto, que é o plongé, né? Plongé significa mergulho em francês, tá? O que acontece? O plongé é um enquadramento quando a câmera está de cima apontando para o objeto de interesse para baixo. Aí a gente vai ter o contra-plongé, que é o ângulo baixo, que é o contrário. É a câmera que está para baixo da linha dos olhos, apontando para cima. E aí a gente tem os subsequentes, que vamos supor, pode ser plongé na vertical, plongé num ângulo de inclinação para cima, plongé num ângulo de inclinação para baixo, ou até que você tem com computação gráfica e tem com efeitos especiais, o contra-plongé está no chão, né? O ator passa por cima, pisa em cima. Então tem essas características, né? Quando a gente fala em contracampo, né? O que é um contracampo na questão de encenação, de ângulo de encenação? Quando você tem dois personagens atuando, que a câmera fica virando de posição, indo para um lado, e a câmera fica mudando do rosto de um personagem para outro. Isso é contracampo de tomada. Ela vai virando em oposições opostas durante uma cena. Aí a gente vai falar sobre câmera objetiva e câmera subjetiva. Mas isso eu vou mostrar com exemplos mais para frente, tá bom? Agora, como que a gente constrói e como que a gente trabalha? O que faz a gente conseguir fazer isso com as câmeras, né? Então, aqui só um exemplinho de plongé e contra-plongé, né, que seria dentro do posicionamento, né, em câmeras opostas e plongé.
Então a gente vai começar a falar umas coisas que a gente estava falando em posicionamentos, mas são os elementos que a gente usa para a construção, para a tomada das cenas, né? Aqui nesse primeiro plano a gente está vendo uma dolly. Então é importante saber que assim, o carrinho que a gente usa para fixar o tripé, eu não vou mostrar um tripé porque todo mundo acho que já viu, já teve oportunidade de ver tripé de câmera, são infinitos os modelos, enfim, tamanhos e tudo mais. Mas a dolly, ela permite que você faça os movimentos de traveling, né, mantendo a câmera livre para você fazer as tomadas da forma que você quiser, né? Então, quer dizer, você só tem a limitação da quantidade de trilho para você seguir, mas também tem as dollies que trabalham sem trilho. Tá vendo que esse carrinho, ele é uma dolly que ela possibilita fazer um movimento sem ter o trilho, montado em cima de um sistema de trilho com as bases dos carrinhos aqui, né? Tá vendo? Ele tem uma segunda base, ele pode movimentar tanto sozinho, né, num campo acidentado, quanto nos trilhos. Aí, esse também é um outro sistema de dolly, que é um dolly mais simples, é um dolly que é um sistema montado sobre trilhos que a gente fala de trilhos aéreos, né? São só sistemas tubulares, né? Geralmente feito que você pode fazer o quê? Não necessariamente você só vai ter o movimento do traveling reto. Os trilhos da dolly, elas permitem que você também faça curvas com os movimentos. Seguindo a mesma questão do sistema de dolly, você tem um sistema de dolly que é feito por sliders cam, que na verdade é uma mini dolly montada num sistema de plataforma que você pode anexar isso em cima de uma mesa, em cima de outros tripés, que possibilita você fazer a movimentação da câmera em espaços curtos, espaços pequenos, sem você precisar ter que montar aquele sistema enorme, gigantesco para carregar, e no caso aí o cameraman, né, vai filmar, vai videografar, sem precisar estar montado em cima da estrutura do dolly ou do tripé. Então, quer dizer, para produções de mais baixo custo, você consegue fazer isso. Esse também é um outro sistema de slide cam. Esse é um sistema de slide cam com carrinho para dolly. Ela pode funcionar tanto com o sistema de slide cam, que está vendo que ela tem uma plataforminha, uma base. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco a imagem, para vocês conseguirem ver melhor. Ela tem uma base que funciona deslizando nesse sentido, e ela tem as rodinhas que ela pode ser anexada em outros trilhos embaixo e ter o duplo movimento. Aí, esse equipamento que o rapaz está carregando é chamado de Steadicam, que possibilita fazer as movimentações de mão livre, né, e de acompanhamento, onde suporta o peso da câmera, estabiliza o movimento da câmera, sem estar preso à mão. Então você pode correr, pode seguir, pode andar para trás, pode girar, pode ter um movimento mais livre de acompanhamento, de traveling e de continuidade, sem ter a interferência do teu próprio movimento, né? Ela compensa o movimento do cameraman. Volta 1. Tá, esse é aquele mesmo equipamento, né? Mas sem estar montado, para vocês entenderem. Tem um colete que suporta o peso, você tem o braço do Stead e você tem o contraponho do Steadicam. O que acontece? Quando você anexa tudo isso no sistema, esses Steadicams, que são os Steadicams profissionais, eles pesam até de 35 e até 50 quilos com o equipamento todo carregado, um equipamento bem pesado, né? Mas você tem outros equipamentos que são equipamentos mais... são semi-profissionais, são equipamentos mais leves, para capturas mais simples, né? Que são esses Steadicams de mão. Evidentemente que você não vai filmar durante 4 ou 5 horas carregando equipamento desse, porque realmente, assim,
Se você vai fazer tomadas longas ou muito tempo, o outro equipamento é muito mais confortável, né? Mas esse equipamento substitui muito bem e tem alguns Steadicams que são de baixo custo, seguindo nesse mesmo desenho, que possibilitam que você possa trabalhar de forma até semi-profissional, ou até profissional, vamos supor, para captura de eventos e tudo mais, que te garante uma boa estabilização de imagem, né, que não sejam tão caros. Essa é a famosa grua. Estou tentando... Vocês estão enxergando bem essa imagem? Sim. Tá. Então, a grua, Sim. ela possibilita você fazer tomadas que sejam tomadas em ângulos que são ângulos abertos e ângulos clássicos, né, de tomar, vamos supor, a tomada pode ser feita subindo ou descendo, ou indo para trás, ou com zoom in, ou com zoom out. Amplia demais a qualidade e a possibilidade de ações, porque ela possibilita que tenham tomadas que são tomadas quase irreais. Então, aquele é um sistema de grua, que era um sistema de grua com cadeirinha, com um sistema robotizado, e esse é um sistema de grua, que é um sistema de grua manual, né? Você tem um sistema de controle para o sistema de cabos, né? Você controla manualmente o controle da grua. Isso já seria uma grua de médio custo, né? Então, geralmente, nas TVs você vê muito esse tipo de grua. Apesar que, hoje em dia, como barateou algumas tecnologias, vamos supor, então você tem uma parte que é uma parte robotizada, que é uma parte controlada por motores, que você tem um joystickzinho aqui no fundo, você só controla a elevação e o movimento lateral. E o resto do posicionamento você tem um joystickzinho que você controla do outro lado, né? E como tem um cabo de comando, você tem um cabo de comando que vai até lá na frente, então todas as funções da câmera, do que você pode fazer com a câmera, você tem lá no outro lado que você pode acionar pelo painelzinho do controle da grua. Tá, essa é a mesma grua da foto anterior, com câmeras que são câmeras Concorde, que são câmeras de menor porte e tudo mais, então elas também são compatíveis para fazer imagens até com equipamentos mais leves, equipamentos de tomada tão pesados, ou de altíssima qualidade e tudo mais. Vamos lá. Aí, a gente falou da questão de tomada de ângulo, né? Então, essa é uma tomada de ângulo em ângulo normal. Está reto, a câmera está no mesmo posicionamento que a vista do ator. Então, você tem, vendo o vídeo, você tem a mesma tomada, está no mesmo ângulo do ângulo do rosto do ator, né? A câmera está na mesma tomada. A mesma coisa ocorre aqui. Aqui aquela foto é do Lobo de Wall Street, essa foto é do Invasor, que é um filme nacional. Aliás, fantástico. Então, tomada do ângulo normal. Essa é uma tomada do ângulo plongé, né, de cima para baixo. Então, o que faz? Você tem como elemento de narrativa, a câmera e o ângulo é como elemento de narrativa. Ela coloca você como espectador da cena, entendendo a subjetividade do que está para revelar, da dramaticidade do que está acontecendo na cena. A mesma coisa aqui do plongé em ponto alto, né? Plongé de ângulo alto. Na cena do Senhor dos Anéis, né? Tá vendo que a questão do ângulo, a captura por esse ângulo, deixa claro toda a expressividade e a dramaticidade que é necessária para o momento da cena. Mais uma vez o exemplinho do tubarão. Vocês vão ver várias vezes o tubarão aparecendo nessa aula. A gente falou da complexidade da tomada da cena, a gente viu lá na outra aula, né, o storyboard da feitura dessa cena. Vocês estão lembrados? Sim. Então, Eu tô. aí, olha só a complexidade, olha a traquitana que era esse bicho para fazer funcionar, né?
E olha onde ia ter que estar o ator, olha, o cara ia ter que estar preso por cabo, preso por não sei o quê, tinha que jogar um cilindro de gás, tinha que depois pegar, atirar com uma pistola. Olha a quantidade de elemento que estava acontecendo simultaneamente, e ainda por cima tem que falar que, olha, a gente quer a tomada de cena em plongé, né? A câmera ainda vai ter que estar lá em cima, então, como se tivesse a câmera montada no mastro do navio, entendeu? E você estivesse dentro da cena. E apontando quem? No personagem principal, que é a boca do tubarão, né? Tá vendo? A câmera está apontada para o olho do tubarão, acima do ângulo do olho do tubarão. Né? Então, aqui para entender um pouquinho melhor, né, como que é como se você estivesse no lado do ator, entendeu? E a imagem do tubarão ocupa mais de 2/3 da tela. Então, a dramaticidade aumenta, o ângulo incrementa demais. Se eu tivesse visto no mesmo ângulo da água, talvez eu não tivesse o mesmo efeito. Dessa forma, parece que aumenta o pavor de quem vê. Aumenta. Então, você tem um acréscimo, você tem um aumento do terror, do pavor, né? Vamos lá, um outro filme que é genial em tomada de cena e iluminação, de fotografia e iluminação. O Coringa. Esse já é uma tomada em contra-plongé, né? Então, é tão dramático quanto todas as outras cenas que a gente viu, né? Mas representa tem uma outra... a gente tem um olhar de quem está por baixo, quase um olhar de inseto, um olhar de barata, sabe? Do que está acontecendo. Ele tá sozinho dentro da cena, né? Como se a gente tivesse escondido dentro da cena vendo o que está acontecendo. Né? A câmera revela esse lugar que, se tivesse sendo tomado no mesmo plano, né, no plano normal, não teria a mesma dramaticidade. Esse filme, vou tentar ver se aumentar a imagem aqui, dá para ver melhor, é o Seven, que é os Sete Pecados Capitais. É um filme que lança o Brad Pitt para o grande público, assim, foi um sucesso na década de 90. E é um momento que é um momento de maior tensão na história do filme, que é onde eles estão perseguindo um serial killer e eles chegam sempre atrasados. O cara já executou o plano dele, já matou as pessoas. E pela primeira vez eles recebem uma dica com a qual eles vão tentar chegar antes. E quando eles chegam no lugar, eles encontram uma caixa. E a caixa é a grande surpresa da história. Né? Porque a caixa está toda ensanguentada e eles vão abrir essa caixa. E a cena inteira não revela o que tem dentro da caixa. Né? Não mostra o que está dentro da caixa. Então você está vendo a perspectiva da caixa. E na caixa tem a cabeça da esposa do personagem do Brad Pitt. De novo, Brad Pitt na mesma situação. E aí já é uma coisa do filme do Tarantino. O Tarantino ele se espelhou, ele roubou praticamente essa mesma questão do que acontece do contra-plongé do Seven, que acontece o tempo todo, na construção dessa história do Bastardos Inglórios, né? E ele deixou claro que ele quis fazer isso como uma homenagem e usando o próprio Brad Pitt, né? Mas dessa vez o Brad Pitt como o opressor, né? E então ele coloca você no ponto de vista do nazista com o qual eles estão torturando, né? Então tem um senso, a dramaticidade, mas dentro de um senso cômico, né? De você estar vendo dentro do senso cômico. Esse é um contra-plongé que também tem um outro conceito de cena, que é do Alice, no País das Maravilhas, eu acho. Eu não lembro agora se é no País das Maravilhas ou Através do Espelho. Alguém já viu?
Das Maravilhas. É das Maravilhas, né? Sim. Aí, o que acontece? É um contra-plongé que a gente chama encapsulado. O que faz? Faz você prender a ação num ponto que, como você estivesse nesse lugar, sendo surpreendido pela personagem, né? Como se você estivesse ali esperando a presença do personagem. Então, ela tem o encapsulado é toda vez que a gente tem alguma presença que tem um elemento de cenário que toma o espaço da visão, né? E faz a tua visão direcionar para um ponto focal.